Olá, meus queridos. Hoje é dia 15 de junho de 2025, domingo, 1h29 da manhã. E você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas tá muito baixinho. Eu acho que nem deve estar saindo. Nem deve estar para escutar. Eu vou fazer um pouquinho de silêncio para vocês tentarem escutar. É barulho de uma música, de uma festa, sabe? Enfim, eu não sei se deu pra escutar. Mas tá bem baixinho, obviamente, porque eu tô no meu quarto, né? Trancado. São 1h30 da manhã agora. E, e hoje eu fiquei em casa o dia inteiro. Fazendo bosta nenhuma, irmão. Fazendo merda nenhuma, cara. Eu, eu ainda não consigo lidar muito bem com o ócio, né? Quando eu tô ocioso, quando eu não tenho nenhum compromisso, absolutamente nada. Eu me deixo levar muito fácil em não fazer nada mesmo, sabe? De relevante, não produtivo, né? Você não precisa ser produtivo toda hora, né? Porque isso é uma merda também. Mas uma coisa bacana, tá ligado? Tipo, estudar alguma coisa, ver um vídeo realmente interessante de algum conteúdo que você queira estudar. Ler um livro, que seja, sabe? Não, cara, eu vou, sei lá, jogar CS. Sei lá, não fazer merda nenhuma, cara. É uma merda. Eu não consigo ainda lidar com a merda do ócio. É foda, é uma luta bem complicada. Que vai contra os instintos, né, cara? Você tem o instinto de fazer merda nenhuma. Você tem o instinto de economizar energia, você tem o instinto de não ir na academia, você tem o instinto de, né, tudo isso. E como eu não sou tão normal assim, porque, vamos lá, vamos considerar que a maior parte da população no fim de semana quer sair pra beber e pra ir em festa. Tipo, o que tá acontecendo aqui do meu lado. Que tem algum vizinho que tá dando uma festa e eu tô conseguindo ouvir a música dele de longe. Eu não, sabe? Não. Não. Não é que tipo, porra, eu sou diferentão, né? Ah, eu não vou em festa. Não, né? Mas acho que a maioria, dá pra considerar que a maioria das pessoas realmente vai em festa, gosta de ir em festa, gosta de sair, gosta de. Enfim. Mas. Sei lá o que eu
pretendia falar, bicho. Só sei que isso aqui tá uma porcaria, isso nunca vai. Eu tô com um puta sentimento ruim de. Sabe, no fundo eu queria que isso virasse alguma coisa, né? E. E eu sei que não vai. Mas ao mesmo tempo eu preciso fazer alguma coisa. Isso é uma puta de uma bosta, né, velho? Bom, eu anotei algumas coisas, mas vamos lá, eu acho que anotei várias coisas, mas eu vou tentar entrar num assunto interessante aqui, específico, que bom, teve um dia aí que eu tava essa semana eu ouvi o podcast do Khaled, do Fracassado Podcast. Não foi o último episódio mesmo. Foi. Esqueci o título agora, o nome do episódio. Mas eu lembro da duração do episódio. Enfim, que durou 1h26, alguma coisa assim. Eu tava na hora do meu almoço e aí eu fui almoçar ouvindo podcast. E como pra mim, né, foi, eu gosto de ficar focado, sabe, em ouvir o podcast ali e tal. Então, e dar umas viajadas junto também, pensar junto, sabe? Como se eu estivesse interagindo. E aí teve uma hora que ele ficou em silêncio. Eu até pensei, como tava muito barulho ainda, eu tava no meio da caminhada pro meu almoço ali, e tinha uns barulhos de carro e tal. E aí do nada parou assim, ficou em silêncio. Eu pensei que era algum problema no meu celular, no meu fone, que seja. Mas assim, eu suspeitava, assim, tinha quase certeza que não era. Mas, sabe, a cada, sabe, segundo que passava em silêncio, aquilo me intrigava. E aí, e aí ele soltou assim, tipo, ah, gostou desse silêncio aí? Então eu, sei lá, tá ligado? Tipo, eu, eu acredito na supremacia do silêncio. I believe in the silêncio supremacy. E eu tô. Eu também, cara. Eu também. Eu. Porra. Como que eu posso explicar, bicho? Eu não sei. Mas. Depois disso. Teve mais pra frente. No. Não, vamos falar sobre
sobre a questão do silêncio, cara. Eu acho que realmente faz faz falta o silêncio na nossa vida. A gente sempre fica tapando, né? A gente sempre fica colocando coisa e nunca fica parado em silêncio e observando esse silêncio, sabe? Enfim, a gente sempre, né, numa conversa, como ele mesmo disse, né? Numa conversa você tem, algumas vezes você tem a necessidade, né? Tem gente que tem a necessidade de tapar o silêncio, tipo, com alguma coisa, falando alguma coisa, né? Enfim. Eu, sinceramente, eu acho que tem pessoas que têm essa necessidade. Eu acho que, tipo, como eu sou tímido, um pouco mais introvertido e tal, isso facilita, né? Eu ficar em silêncio e tudo mais. Eu só, tipo, responder um cara que puxou conversa comigo, sei lá, e responder, assim, objetivamente e foda-se, sabe? Ficar em silêncio e não puxar mais nada. Por exemplo, aconteceu recentemente, eu tava pegando um Uber pra casa, aí o cara, tipo, eu entrei no Uber e tal, né? O cara foi simpático, enfim, começou a conversar. Eu comecei a engajar na conversa, normal, né? Falei algumas coisas, enfim. Com quem eu trabalho, não, tipo, com quem eu trabalho, não, com que eu trabalho e com onde eu moro, da onde eu tava voltando, porque eu tava na rodoviária e tava indo pra minha casa, né? Que eu tinha passado o fim de semana lá na casa da minha avó. E aí depois que eu terminei, cara, de falar, sabe, meio que respondeu que ele tinha meio que puxado o som e tal, simplesmente acabou. Ficou aquele, um pouquinho, né, daquele silêncio constrangedor, assim. E aí eu fiquei me perguntando, será que eu devo puxar algum assunto? E aí eu só pensei assim, não, foda-se, sabe, vou mexer aqui no meu celular, que eu quero mexer no meu celular agora, sabe, tipo, eu não quero ficar conversando mais com o cara. E aí foi isso que aconteceu. Aí só quando eu tava perto da minha casa, assim, tipo, ele né, puxou um outro assunto. Ele puxou umas duas vezes ali perto da minha casa, falando sobre alguma coisa. Eu respondi meio objetivamente, assim, meio de boa, sabe? E não alonguei o negócio, assim, foi uma conversa, sabe, de aquela conversa de duas frases só. E, e aí eu cheguei em casa. Então, bom, mas esse tipo de silêncio a gente não aproveita, né? Sei lá, a gente não aproveita da maneira que a gente deveria aproveitar. Por exemplo, eu fiquei no celular.
Mas eu poderia ficar, sei lá, vendo a paisagem, vendo os carros passar e tal. E, sei lá, pensando, bolando ideia, sabe? Enfim. Mas. Como é bom, cara. Tipo, como é bom, cara. E a gente não aprecia, mano. A gente não dá valor. É muito gostoso, bicho. Eu vou ficar um tempinho em silêncio também, cara. Olha isso. É muito bom, cara. Muito bom. É muito bom. O silêncio, eu acho que o melhor silêncio de todos, esse silêncio de madrugada, sabe? Que, você, que eu tô aqui, tipo, no meu quarto, sabe? Sem todo mundo dormindo, tranquilo. Parece que quando todo mundo tá acordado, sabe? Sempre, obviamente, sempre tem barulho, né? E, e você meio que sente uma pressão em. Tá, eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? Eu não deveria estar, sei lá, sentado em silêncio. Então, de jeito nenhum que eu vou ficar sentado em silêncio, sendo que, sei lá, é meio-dia, tá ligado? Mas de jeito nenhum. Todo mundo fazendo as coisas, almoçando, trabalhando e o caralho a quatro, tá ligado? E eu tô aqui sentado em silêncio dentro do meu quarto, meio-dia, pleno meio-dia, tá ligado? Mas de jeito nenhum, velho. Tipo, sem, sabe? Não tem. Como que é? Não tem condições, né? E só na madrugada você é livre para poder apreciar o silêncio mesmo, sem se incomodar, sem se sentir culpado, saca? É por isso que é bom. É por isso que é bom. E só. Eu não sei se eu quero entrar nesse assunto. Mas enfim, cara, isso. É, tá. Isso é legal de falar. Tipo, isso reflete essa questão do silêncio. Se você for observar nas igrejas, hoje em dia, qualquer que seja, né, protestante, católica mesmo, ou enfim, ou as puras heresias de, sei lá, coisas parecidas como legendários ou, sabe, essas coisas de palco, de, de, de você comprar lugar lá na frente, e aí aqueles discursos de palestra de TED Talk religioso e o caralho, enfim, todo. Enfim, cara, qualquer merda. Qualquer merda que seja. Qualquer heresia ou qualquer
protestante ou que seja católica mesmo. Todas elas, né, tão barulhentas, inclusive a católica. A missa católica, hoje em dia, é barulhenta, cara. Você não tem um momento de silêncio. Você entendeu? Isso é bem. Isso é bem ruim, cara. Isso reflete o que a gente vive, a sociedade que a gente vive, o estado, né? O estado da nossa sociedade. Você pega a missa tridentina, né? A missa pré Concílio Vaticano II. Você vê, eu vi uma missa no YouTube, uma missa tridentina no YouTube pra ver como que é. Né, que fala que o padre faz em latim, as principais diferenças, né? Então, o padre faz em latim a missa. Ele faz, ele não faz de frente ao público, ele faz de frente ao altar, à cruz, né? E tudo mais. Então, tipo, ele não se vira ao público para falar. Ele sempre tá fazendo as coisas ou falando, né? Fazendo, né, os ritos e tudo mais, fazendo o processo ali, sempre meio de frente pro altar e de frente a Cristo. E também a questão da liberdade de tomar hoxa e o caralho. Tipo, eles avisavam, né? Tipo, que você precisava não ter pecado grave, tá, sabe, consciente, tá, você ser batizado e os caralho, enfim, todo, né, uma rigidez pra tomar hóstia e você precisava ir, tipo, ajoelhar lá na frente, perto do altar ali, né, tem um cercadinho onde separa, né, o começo ali do altar, ali da parte, enfim, do altar mesmo, do restante da igreja, né, onde fica o público. Então tem um cercadinho ali, você se ajoelha perto daquele cercadinho e o padre vai lá, o padre vai lá e coloca, tipo, a hóstia na sua boca. Você entendeu? Então, tipo, não, o padre não vai lá e dá vários frascozinhos para os ajudantes da igreja a distribuírem as hóstias como se fosse o presentinho aqui, tá ligado? Sabe? Como se fosse qualquer merda. E o silêncio era valorizado, cara, nessas missas tridentinas. Não tinha música preenchendo toda hora o bagulho, tá ligado? O silêncio era valorizado. Você tem. E nas ortodoxas, eu acho que ainda mais o silêncio é valorizado. Se você ir pegar uma igreja russa, ortodoxa, católica, eu tenho quase certeza que o silêncio é puta valorizado, tá ligado?
aplicado, porque eles apreciam, eles querem apreciar o mistério de Deus, o mistério da fé e o mistério da Santa Trindade. Então, para eles conseguirem apreciar isso, eles precisam de absoluto silêncio, você entendeu? É um negócio muito mais misterioso, sabe? As igrejas ortodoxas, elas tratam as as características do catolicismo muito mais misteriosamente, sabe? Enfim, eu não sei muito do assunto, eu não quero ficar falando mais merda ainda, então foda-se isso. Mas o silêncio é foda. Essa é a. Era isso que eu queria falar. E teve uma parte também que ele começou o Khaled, né? Quando eu tava ouvindo o podcast, voltando, né, pra isso. Ele começou a ler umas notícias. Foi muito legal, porque ele só leu, tipo, o título da notícia, sabe? Ele leu, tipo, uns 8 títulos de notícias, sabe? Seguidos. E foda-se, sabe? Notícias. Que? O Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão. Pior que eu não sei nenhuma outra notícia que surgiu, sei lá, que é atual. Sei lá. Palmeiras vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. E vai jogar contra o Porto na estreia. É tipo, eu só leio as notícias. Tipo, eu percebi assim. Essa é a forma correta de dar notícia, cara. Só lendo as porras dos títulos das notícias. E só. A gente não precisa de mais nada, cara. Eu não quero comentários sobre a notícia. Eu não quero opiniões. Eu não quero aprofundamentos. Não, cara. Eu quero saber a porra do título da notícia. E eu quero saber a próxima. E só. É quando acabar, acabou. E é isso. E eu já tô sabendo de tudo. Eu não preciso de nenhuma opinião pra basear a porra da minha opinião, porque eu já tenho a porra da minha opinião. Ou eu vou formular eu mesmo a porra da minha opinião, não preciso da opinião de outra pessoa pra formular a porra da minha opinião. Então, tipo, não. É isso, cara. É isso que deveria ser o jornalismo, é isso que deveria ser as notícias, cara. Só leitura das manchetes. Só. Seria tão melhor o mundo. Tão melhor. Tão melhor. Você não tem noção. Vocês não têm noção. Bom. E outra coisa do podcast do Khaled, né? Quando na parte final ele leu umas. Eu acho que ele leu, né? Tenho quase certeza. Que ele leu umas poesias. E. Não sei se eu posso falar que é poesias, né? Enfim, eu acho que sim. Não sei se é outra coisa. Ou se diz poesia mesmo. Mas
ele tem o costume, né, de fazer isso em vários podcasts dele. Só que, tipo, ele não fala, ele nunca fala se essa porra é dele ou não, tá ligado? Ele só começa a ler, tá ligado? Ele só começa a ler, do nada, assim, quando ele acabou, sei lá, um assunto, assim, e do nada ele começa a ler. Então, eu até hoje não tenho certeza se são poesias dele mesmo, tipo, que ele que ele aprecia de alguns outros autores, que seja Dostoiévski, sei lá, tá ligado? Dostoiévski, eu não sei quais outros. Mas enfim, vocês entenderam. Mas eu tenho, assim, 90% de certeza que são deles, né? São dele, as poesias. E é um momento, cara, que tipo, eu gosto muito de ficar ouvindo, sabe? Eu gosto muito de ficar ouvindo. Eu não. Eu, infelizmente, tipo, eu acho que eu queria prestar mais atenção nas letras, enfim, no que é falado mesmo ali na poesia. Mas eu não consigo muito. Mas, mas é muito bom esse momento. Eu começo a dar uma viajada, tipo, eu só fico escutando assim, sabe? E é agradável. E eu começo a dar uma viajada. E, enfim, normalmente é isso que acontece. Nesse caso, cara, ela, elas me trouxeram pro absoluto presente, bicho. Foi bizarro. Foi. Elas me trouxeram pro presente e eu acordei, sabe? Sabe quando você acorda realmente, você fica presente ali e você fica super, super atento, super, sabe? Tudo fica nítido pra você, tudo fica. Você observa tudo, enfim. E, e aí eu tava andando, né, de volta pro trabalho. E tava andando assim, tal, é uma rua bem movimentada, com vários carros, várias coisas. Tá tendo uma construção ali do lado. E aí eu comecei a observar tudo, cara. A textura da placa de trânsito. As árvores que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tinha observado na minha vida. Tipo, umas flores meio amarelas, meio caídas assim. Aí tinha de outras cores também, umas rosas também. E aí, cara, tipo, tudo. Tava observando tudo. Sabe, as árvores, o céu, como tava bonito. Ah, cara, tudo. E a cada coisa que eu observava e tomava minha atenção ali, e tipo, eu apreciava aquilo, tipo, eu dava atenção e valor àquilo, né? Estando presente, tipo, estando consciente da realidade das coisas que estavam na minha volta. Eu pensei na hora assim, tipo,
é como se. É como se eu tivesse. Meu corpo estivesse andando sozinho. E meu, sei lá, meu espírito de criança, como se fosse, tipo, meu espírito, só que na idade de uma criança, sabe? Com carinha de criança. Ele ia na coisa que eu, tipo, ele era como se fosse um fantasminha e ia voando em direção à coisa que eu tava prestando atenção no momento. Então, tipo, se eu tivesse prestando atenção na placa de trânsito e de como era a textura dela e como era brilhante e a cor dela, né? É como se esse espírito de criança, esse fantasminha, voasse até lá e ficasse, sabe? Como ficasse como eu estava, né? Ficasse, meu Deus, olha isso, embasbacado, sabe? Tipo, ficasse, ficasse animado, ficasse, sabe? Ficasse surpreso, ficasse, enfim, acho que deu pra entender, porra. Né? E aí mudava a atenção, e aí o fantasminha ia pro outro lugar. Ó, não, olha isso, tá ligado? O fantasma, tipo, eu tava descendo como se fosse só um corpo ali, eu tava andando, né? Ali, como se fosse só meu corpo. E o fantasminha da minha criança, da minha alma, tava querendo chamar a minha atenção para as coisas que eu tava prestando atenção. Você entendeu? Então, ele ia lá na placa e, nossa, olha essa textura, olha como ela era brilhante, olha como ela é brilhante. Ai, olha essa árvore, olha essa planta, como ela é colorida, olha como ela é bonita. Olha isso, meu Deus, olha isso. Você entendeu? Cara, é um momento muito bom, bicho. É um momento muito bom. Mas parece que ele dura muito pouco, cara. É muito difícil acessar esse momento de novo. Eu tentei. Eu tentei ir pra. Eu confesso que, tipo, quando eu vou pra casa da minha avó, eu quero dar uma relaxada, eu quero, tipo. Eu quero principalmente visitar ela e tal. Mas eu também quero ficar mais perto, assim, da natureza, ficar mais tranquilo, né? Ficar mais em silêncio e ficar mais presente, sabe? Mas eu não consegui fazer isso da última vez que eu fui pra lá, tá ligado? Só teve um momento ali na viagem, quando eu tava voltando, se eu não me engano. Eu tava ouvindo podcast, cagando e andando, antigo, e tava vendo, né, a janela, tipo, as coisas lá fora e tal. E tava pensando assim, cara, como é bom. Eu nem sei se é um momento realmente, tipo, que eu tô presente ali. Mas eu acho que é mais uma observação, mais um negócio assim, tipo.
O que eu gosto, cara, o que eu gosto de viajar de ônibus assim e ouvir um podcast, ouvir uma música, sentado ali tranquilo, sem se preocupar com nada, sem pensar em nenhum problema, só observando a paisagem e ouvindo um podcast, ouvindo uma música e nem se preocupando para que lugar esse ônibus vai. O que eu gosto disso sabe, eu gosto muito disso, cara, muito. Então eu, eu acordei pro fato de que eu tava vivendo isso que eu gosto muito, assim, entendeu? Porque eu não tava apreciando, sabe? Eu tava, né, sentado ali no ônibus, eu tava ouvindo um podcast, mas eu não tava percebendo que eu tava fazendo isso. E aí quando eu percebi que eu tava fazendo isso, que eu gosto muito, sabe? Eu lembrei que eu gosto pra caralho disso. Eu, puta, senti muito prazer, sabe? Eu senti muito bem. Então, eu acho que isso conta como se fosse um momento presente. Eu tinha conseguido aí e só, sabe? E aí só quando eu fui ouvir essas poesias do Khaled que que elas me trouxeram pro presente, bicho. Elas me trouxeram pro presente. E o silêncio que algumas vezes tinha no podcast também. Também. Foi muito bom, cara. Muito bom. E foi na hora lá que eu tive algumas ideias, algumas coisas. Mas, em resumo, é isso. O negócio do silêncio, né? Eu comecei a pensar no silêncio, o negócio da igreja, né? Que eu falei aqui. O, a forma correta de noticiar as coisas. Enfim. Teve outra ideia também que eu pensei enquanto. Eu não sei se enquanto eu ouvi o podcast, mas eu acho que quando eu já tinha terminado, na verdade, eu tava presente ali no momento e tal. Ou foi, acho que foi um pouquinho depois disso, mas enfim. Que tem uma hora na sua vida que você tem tanta responsabilidade, tem tanto, sabe? Tipo, você se estabiliza tanto dentro do seu trabalho. Você, sei lá, forma uma família e os caralho, que você literalmente tá preso nisso, sabe? Desculpa, eu tô com sono. Eu tô com sono pra caralho já. Eu resolvi fazer esse podcast na madrugada. Foi uma bosta. Mas enfim. Tem uma hora que você fica completamente preso, cara. Completamente preso. E acho que a maioria das pessoas, assim, vai normais. Elas se sentem presas assim, quando
tem um trabalho ali, tem uma rotina e tem uma família pra cuidar e você, tipo, você não pode fazer outra coisa além disso, sabe? É um negócio assim que você vai ter que fazer isso, cara. Você vai ter que fazer isso. Não tem mais mudança de rumo. Não tem mais opções a serem consideradas. Não tem mais vagabundagem. Não tem mais. Acabou. Então, é foda, cara. Eu penso assim, tipo, que que os seres humanos sim gostam dessa rotina e tudo mais, dessa prisão, sabe? Tipo, eles buscam realmente formar uma família e trabalhar e ficar preso nisso, porque é confortável de certa forma, cara. Você tem essas responsabilidades, sim, mas é confortável porque você não precisa pensar. Você não precisa pensar no que se precisa fazer. Você simplesmente tem que fazer aquilo e acabou. E é por isso que, tipo, os seres humanos normalmente buscam isso, vão a isso mesmo, né? Porque é mais confortável. É por isso que é desconfortável quando você tá naquela fase, assim, de decisão, de você precisa decidir a faculdade que você quer fazer, você quer decidir o emprego que você vai trabalhar, sabe? Tudo isso, sabe, é muito. Não é claro, né? Quando você é mais jovem. E então é relativamente desconfortável, né? Ficar nessa posição. Mas é quando a gente é livre, né? A decidir o que realmente a gente quer fazer e tudo mais. E, nossa, meu olho tá coçando pra caralho. Eu ainda tô pra ouvir o último podcast que ele soltou ontem, no sábado. Foi meio de sexta pra sábado, enfim. Eu tô pra ouvir. Podcast do Khaled, né? Fracassado podcast. E, e eu senti vontade de falar algumas coisas nesse episódio sobre isso. Bom, acho que eu vou falar mais uma coisa, pelo menos, e depois, enfim, vou acabar o podcast porque eu tô cansado, tô com sono. Se você for reparar, cara, na questão de arquitetura, de, de arquitetura nas coisas, né, nos prédios, sabe?
nos McDonald's, por exemplo, nos McDonald's é muito claro isso, sabe? A mudança que teve dos anos 90 para agora. Como que tá agora? A arquitetura, né? A lojinha do McDonald's. Como que é agora? E várias coisas da arquitetura moderna. Se você reparar, cara, é a mesma vibe, é a mesma arquitetura, é o mesmo tipo de, de coisa que se você vê numa garagem de carros ali, que é tudo cinza e aí tem umas tubulações, sabe? Uns tubos, né, de água, enfim, todos meio expostos ali, vermelhos, né, que seja, pintados de vermelho, enfim. Tudo esse ambiente de garagem, sabe? Tipo, algumas cores ali pintadas nos pilares da garagem, tipo, de amarelo, de preto, mas nada, sabe? Nada tão vivo. E o restante tudo cinza. E todo aquele clima, sabe, da garagem. Sabe o clima da garagem, cara? Quando você tá numa garagem, você parece que tá, né, num lugar. Aí quando você tá fora, ao ar livre, você tá em um lugar completamente diferente. Eu tô falando sabe, do ar, da, do sentimento mesmo, né? De estar dentro de uma garagem e estar ao ar livre é, tipo, completamente diferente. Tem algumas coisas que eu até gosto na garagem, assim, que é meio, né? Se obviamente não tiver carro rodando na garagem, se a garagem estiver num dia parado, claro. Tem uma certa constância na garagem, né? Tudo meio parado ali. E tem vários carros, né? E, obviamente, né? Eu tô falando como. Mas é que vocês não entenderam. Tem vários carros para serem observados, sabe? Tipo, tá, esse carro tá estacionado aqui, ou esse outro tá estacionado ali. E você pode andar meio que por eles, e todos eles estão parados, né? Tipo, carro, ele é um negócio que é feito para se movimentar, e ele tá parado. Você entendeu? Então, tipo, é como se fosse a amostra de uma. A garagem é como se fosse uma amostra de uma avenida, só que todos os carros estão parados. Você entendeu? Tipo, pensa numa avenida onde os carros estão, né, andando e tudo mais, né? Então a garagem é exatamente o contrário disso. É onde tá tudo estacionado. Onde tá tudo parado. E é interessante ver o que o carro. Ver o que o carro não deveria estar fazendo. Tipo, ver o carro não servindo o propósito de ser um carro. Sabe? E compondo esse ambiente de garagem, né, estacionamento. Tem todo um clima, cara, na garagem. É interessante. É interessante. Mas o que eu tava falando, por exemplo, no McDonald's, que é muito claro, né? Tipo, como era nos anos 90, era tudo colorido, era tudo chamativo, era tudo legal, era uma arquitetura bonita, né? É chamativa, com várias
vários artefatos, várias coisas. E hoje é um negócio completamente triste. Completamente cinza, completamente sem vida, sem personalidade, sem absolutamente nada, cara. E eu tô refutando a minha própria teoria, cara. A garagem tem muito mais vida do que um McDonald's atualmente. Tipo, se você for numa garagem, você sente um clima, você sente uma coisa, você... É muito mais legal uma garagem do que, né, um prédio um prédio do McDonald's. A minha teoria é que, tipo, a arquitetura, em geral, ela deu uma garagenzada, sabe? Ela se garagenzou. Tudo ficou, parecido com uma garagem. Se você vai numa hamburgueria gourmet, num restaurante moderno, você tem vários, tem vários que tentam imitar uma garagem, sabe? Tipo, eles sendo meio cinzas e tipo uns encanamentos ali de meio de enfeite, meio amostra, né? Eu acho que até podem funcionar esses encanamentos, mas enfim, eles colocam amostra de propósito e o caralho. Tem uns restaurantes que fazem isso. E as arquiteturas das casas, né, também, que são tudo umas caixas sem graça, horrorosas, feias e tudo, né, normalmente pintado ou de cinza ou de preto, saca? Então, a minha teoria era essa, né, que o mundo deu uma garagenzada, né, a arquitetura deu uma garagenzada. Mas é até pior, cara. Tem lugares que é até pior que uma garagem, cara. A garagem tem seus pontos, sabe? Tem seus pontos positivos. Então. Então é isso. Bom. Foda-se, agora eu vou parar por aqui. 2h27 da manhã. Muito obrigado por ouvirem. Quem ouviu até aqui, desculpa pelo podcast. Tamo junto. Um abraço. Até mais.